Bom, gente, trago aqui mais um vídeo para vocês e neste vídeo eu venho dar informação que, segundo alguns veículos de comunicação, o atual ministro da Economia disse que se a reforma da Previdência for muito desidratada ao passar pela CCJ e pela Câmara dos Deputados, automaticamente ele diz que pedirá demissão. Ou seja, segundo ele, não atingirá as metas planejadas e traçadas pelo atual governo. Sobre esse assunto, podemos fazer uma ponderação. Dentro do próprio governo, houve algumas contradições. Temos o caso do presidente atual da República ter dito ou ter se manifestado em entrevista que a idade mínima seria de 62 para homens e 57 para mulheres. E isso palavras do presidente. Quanto à equipe econômica a respeito desse assunto, sempre afirmaram a idade mínima 65 anos, pelo menos passado para a imprensa. Aí todos nós acabamos de pegar um certo tipo de contradição ou divergência, mas não para só por aí. O nosso atual presidente da República, enquanto era deputado, era totalmente oposto à reforma da Previdência, proposta pelo governo atual. Pessoas próximas a ele afirmavam que anteriormente, nesta mesma época, a Previdência era superavitária. Então façamos uma reflexão. Com todos esses relatos, chegamos a uma pergunta. Será que há realmente a necessidade de uma reforma tão ampla, de magnitude tão elevada, conforme está nesta proposta da reforma? São perguntas que toda a população brasileira fazem, porque não é novidade para todos, porque com a amplitude tão grande de reforma, atingindo a todos, se podemos assim dizer, com certeza atingirá também a classe dos menos favorecidos, que já é muito sofrida. Nos meus vídeos anteriores, tenho mostrado alguns pontos pelos quais trabalhadores, como por exemplo o professor, técnico de enfermagem que fazem raio-x, outros que têm direito à salubridade em alguns casos, uns aumentarão o tempo de serviço e outros têm um tratamento especial devido à sua especificidade de função. E não para também por aí. Temos o caso que é muito conhecido, que é o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC-Loas. Esse benefício é especificamente para pessoas que não conseguiram contribuir para a Previdência. Então logo conseguimos concluir que se essa pessoa ela não conseguiu contribuir para a Previdência e que automaticamente lhe faltou recursos financeiros, logo estamos falando de pessoas parcial ou totalmente desassistidas. Que nesse ponto, esse trabalhador por muitas vezes não tem uma alimentação adequada. O trabalho ou a função que exerce costuma ser braçal. Além de no seu dia a dia de trabalho, acaba pegando conduções superlotadas. Então, logo concluímos, através de todas essas informações anteriores ditas, a respeito desse trabalhador, o benefício ser pago escalonado para esses trabalhadores, na teoria, estariam certo. Mas na eficácia, conforme foi dito anteriormente, na prática, mesmo que fosse escalonado o valor pelo governo, deveria ser aumentado. E 70 anos para receber integral para essas pessoas não é viável. Temos outro caso, que é a pensão por morte. Essa tem sido muito discutida, porque nesse caso o trabalhador ou o cônjuge que ficar receberá apenas 60% do benefício, que hoje, antes da reforma da Previdência, se recebe integral. E logo vemos que a perda nesse sentido é gigantesca para o cônjuge que ficar. Falamos isso sempre pensando não em grandes pensões ou em grandes benefícios, mas sim pensando no senhor ou numa senhora, amanhã que, por um caso, apenas um deles estivessem descontando para a Previdência, porventura, por algum outro motivo, não estiver de certa maneira trabalhando em serviços autônomos, em alguns casos conhecido como o famoso bico. O cônjuge que contribuir e vier a falecer, esse que descontou, que atingiu a idade, receberá apenas 60% do benefício que recebe. Concluímos ele no valor de R$ 1.200. Por assim, vemos que a perda será muito significante. Podemos considerar, a partir daí, que se flexibilizar esses pontos causará uma desidratação na reforma da Previdência, podemos ter certeza que essa reforma não é consistente, pois falamos de pessoas assalariadas com salário mínimo ou próximo do salário mínimo, que qualquer um entendido a esse respeito dirá que isso não impactua praticamente nada.
se for flexibilizado, se for verdade a informação de que o ministro pedirá demissão se houver um tipo de desidratação da proposta da reforma da Previdência, acreditamos que essa proposta não virá desses 2 pontos, pois são pontos muito mínimos em relação a outros dentro da própria proposta da Previdência. Não sabemos que circunstância foi falado isso realmente ou em que circunstância se foi falado sobre a suposta demissão devido à desidratação da reforma. Mas podemos concluir com certeza que por esses 2 pontos temos certeza que não dirão os responsáveis por essa desidratação, se é que vai existir. Temos também o tempo de contribuição, que é de 40 anos. Muitos especialistas na área já vêm dizendo que é impossível o trabalhador permanecer no trabalho por tanto tempo, sem ser mandado embora, ou ter ficado desempregado. Estatísticas dizem que, em média, o trabalhador que terá que contribuir o tempo de 40 anos ficará, em média, desempregado de 8 a 12 anos, somando-se um total de 52 anos para atingir a média exigida de tempo de contribuição. Temos feito sempre uma comparação sobre esse assunto, sobre, por exemplo, um trabalhador que entra no mercado de trabalho com 20 anos de idade. Colocando 52 anos em cima, esse trabalhador terminará ou receberá a sua aposentadoria aos seus mais ou menos 72 anos de idade. Bom, gente, ficou claro que temos trabalhadores, principalmente os menos favorecidos, que serão sim penalizados independente de demissão ou não de ministro. O que vocês acham? Curtem, compartilhem, divulguem aí para todo mundo e até o próximo vídeo.